preconceito em relação à escola, a educador, como são as pessoas que vão desvirtuar meus filhos, e não é isso. Essas pessoas vão salvar o seu filho da mediocridade, do tédio, da ansiedade, da depressão. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Educo Escuta, o videocast da comunidade Educo, esse espaço onde a gente recebe profissionais da educação para conversar, dialogar sobre outros possíveis caminhos que a gente pode tomar para fazer uma educação realmente transformadora. O Educo Escuta é uma das ações da comunidade Educo, esse espaço de formação de educadores, de construção de novas mentalidades, de outras possibilidades. Além do Educo Escuta, a gente tem o Educo Congresso, o Educo Conteúdos, o Educo Apresenta e o Educo na Escola. Então eu te convido a acessar www.educo.com.br e fazer parte da comunidade com a gente. Lá você acessa materiais e também fica sabendo de todas as nossas ações, construindo junto esse projeto com a gente. Eu sou o Dan Filho, sou analista de educação do SESC em Minas, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, tenho cabelos curtos, um pouco encaracolados, mas tão curtinhos, castanhos escuros, tenho alguns fios grisalhos, tenho os olhos também castanhos, mais claros um pouco, um óculos com uma armação marrom, estou usando uma camisa preta, lisa. Aqui na minha frente tem um microfone, estou sentado numa poltrona em frente a uma mesa, do outro lado está a nossa convidada, e ao fundo você pode observar uma televisão que tem um letreiro Educo Escuta. E hoje a nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos que a Aleluia Eringer. Aleluia é mestra e doutora em educação pela UFMG. Está na educação há 42 anos, atuando como professora da educação infantil ao ensino superior e também como gestora escolar. Palestrante e escritora, é autora dos livros Laudato Si e a Educação, Qual a Parte que Nos Cabe, Uma Escola Sem Muros, e do guia Animal Não Humano Presente, uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou a Aleluia Eringer, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 63 anos, cabelo naturalmente branco, encaracolado, tenho os olhos claros, sou branca, estou com uma blusa ferrugem de manga comprida e sou sorridente. Muito. E é um prazer receber você aqui com a gente para poder discutir um pouco sobre educação cidadã, que eu acho que é um tema importantíssimo para a gente refletir nas escolas hoje, né? Assim, a gente tem observado um mundo que está pedindo socorro, né? Assim, eu fico pensando que todos esses acontecimentos sociais, ambientais, políticos, eles vêm alertando para a gente sobre a maneira como a gente tem construído a nossa coletividade, assim, a nossa vida coletiva. E eu só consigo enxergar a saída na educação, acredito que você também. Com certeza. Também nesse caminho. Então, para a gente começar essa conversa, Aleluia, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e como que você começou a direcionar a sua atuação como professora e também como gestora escolar para essa perspectiva da educação cidadã. E em que momento que você percebeu que a escola ela poderia e deveria também intervir na comunidade como parte do processo educativo? Tá. Bom, eu consigo identificar 3 experiências ou momentos que me conduziram e que me constituíram para essa percepção enquanto educadora. A primeira delas, eu destacaria o fato de eu ter nascido na década de 60, eu nasci em 62, e ser caçula de uma família de 11 irmãos. Então, isso foi determinante, porque esses 11 irmãos, quando eu nasci, o meu irmão mais velho já tinha 19 anos. Então, eu não ouvi sobre o mundo de forma esparsa. O mundo entrava dentro da minha casa, porque cada um tinha uma pegada. Então, enquanto eu tinha um irmão que era líder estudantil, em 64, 68, preso, inclusive, eu tinha irmão que era da aeronáutica.
que estava servindo no exército também. Uhum. Então eu tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos e que foi no Woodstock. Eu tinha pessoas da, da, da teologia, então a religião era uma coisa muito forte, dos esportes, né, da música. Então, tudo isso me constituiu. E o meu pai e minha mãe eram duas portas enormes, né? Se meus irmãos eram janelas, eles eram duas porteiras enormes. O meu pai, ele era engenheiro agrônomo, mas ele também era biblista, né? Então, ele era uma pessoa que conhecia profundamente a Bíblia. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles eram presbiterianos e eles eram praticantes. E mais do que isso, eles eram pessoas que viviam o evangelho. Então, eu vivi o evangelho não pelo viés da instituição, religião, igreja, mas vendo o meu pai parando para cuidar das pessoas que estavam caídas na rua, ele acudindo pessoas que estavam bêbadas, acolhendo pessoas em casa. Então, era bem a questão de Jesus Cristo que, vendo a multidão, teve compaixão. Então, eu tive uma infância e uma adolescência com a misericórdia e a compaixão muito presente. Então, esse é um fato que é familiar. Quando eu vou para a escola, na década de 60, a gente ia para a escola aos 7 anos, e para mim foi um batismo, porque eu cheguei no grupo escolar Afonso Pena, tem aquele pátio enorme, e lá, quando eu estava naquele pátio, no primeiro dia, quando a diretora, Dona Adélia Rezegue Braga, que eu não esqueço até hoje, fez a chamada para a composição da turma. E quando ela falou aleluia, todas aquelas crianças que estavam com seus pais riram. Teve um movimento, eu percebi que todo mundo queria saber quem que era aleluia. E aí, aquilo para mim foi um constrangimento grande, e aquilo determinou também a forma como eu vivia a escola. Eu vivia a escola pelo seu avesso, pelas suas sombras. Eu era do grupo dos excluídos. Eu era aquela presa fácil para o bullying, que não existia esse nome. Uhum. Né? E você nem falava para pai. Você simplesmente tinha que se haver com a dor e a delícia de ser o que é. Então, ali vem a semente dos direitos humanos. Enquanto na minha casa tinha a semente da compaixão, da tolerância, ali na escola, pelo avesso, eu aprendi a importância de você ser ouvida, de você ser respeitada nas suas crenças, de você ser respeitado no seu jeito de ser. Deixa eu pensar aqui um terceiro fator que eu considero... Não, basicamente esses dois foram os mais importantes que me constituíram para ser a educadora que eu sou. E eu acho bonito isso, porque quando a gente fala de educação cidadã, a gente está falando de educar para se relacionar, né? Para se relacionar com o outro, para se relacionar com o mundo, para nesse caminho se construir também como sujeito que atua ali dentro. Uhum. O que você caracteriza como uma proposta de educação cidadã dentro da escola? Assim, quais que são os pilares que sustentam esse tipo de prática pedagógica no cotidiano escolar mesmo? Assim? Tá. Documentos para falar de educação cidadã, toda escola tem. Uhum. Mesmo porque a gente responde a uma Constituição, a uma Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a uma BNCC, e todos os 3 documentos maiores da nossa legislação falam do exercício da cidadania. Então, as escolas acabam na composição dos seus textos, colocam Sim. isso. Mas, para mim, o que caracteriza são as práticas, são as evidências. Eu preciso entrar numa escola e perguntar onde que existe formação cidadã aqui. Significa onde que vocês criam espaços para que os estudantes possam ser protagonistas. Então, eu tenho teatro, eu tenho grêmio, eu convido os estudantes para participar de algumas decisões. Então, e de uma certa forma são os pilares que a própria Unesco coloca, né? Da gente conhecer, fazer, conviver e ser.
Então, quando você fala do mundo tão complicado, hoje a nossa crise é de convivência. As pessoas, elas não sabem conviver. Então, quando a gente também pega os 10 maiores riscos para a humanidade, posto pelo Fórum Econômico Mundial, agora na sua 20ª edição, a polarização social é um dos grandes riscos. A desinformação, fake news, a própria erosão dos direitos humanos. Então, uma escola com E maiúsculo, ela tem que se implicar nessas coisas, porque senão ela perde sua relevância social. Né? Porque a escola, a gente vai para aprender coisas que nós não aprenderíamos em outro lugar. Isso Furcan traz essa ideia. Então, para mim, o que determina são as práticas, as experiências, as evidências. Eu preciso ver a materialidade desse discurso. A educação cidadã não é uma disciplina teórica, né? Ela é uma construção prática, né? Você pode até ter uma teoria que te faz ser um educador melhor. A teoria ela é iluminadora, mas ficar parado nela, eu sempre tenho que pensar como isso vira aula segunda-feira, 7h10 da manhã. Sim. Que tradução que eu dou para isso? Então, todos os documentos. Por isso que o Laudato Si, Educação com a parte que nos cabe, foi tudo bem. A gente recebeu uma encíclica que foi dirigida a todas as pessoas que habitam essa casa comum. A pergunta que eu fiz é qual a resposta que a educação vai dar? Porque todos os setores da sociedade têm que dar uma resposta, né? Exato. Eu gosto muito desse convite que você faz, né? Assim, tá aí segunda-feira de manhã. 7h10 da manhã. Como que a gente vai levar essa discussão, essa reflexão, isso aqui para ali, para esse convívio, né? Apesar de eu ser uma pessoa muito reflexiva, eu também sou muito executora. Então, para mim, me incomoda quando você escuta as pessoas blá, 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 e nada muda. Né? Então, eu acho que isso não agrega nenhum valor. A sua trajetória dentro do Colégio Santo Agostinho, né, que eu vou trazer ele aqui, ela foi muito nesse percurso, né, assim, de construções práticas de projetos que foram levados à tona para poder fazer uma educação cidadã para além de uma exposição de conteúdos, né? Fazer uma escola para além de uma exposição de conteúdos. Como que você articulava assim, essa ideia desse currículo escolar com essas ações concretas de cidadania? Tá. Então, essas ações concretas da cidadania, eu já tinha elas comigo mesmo sendo professora. Tá? E mais um detalhe das margens, né? Eu fui professora de educação física, que você não espera esse tipo de ação. Na hierarquia dos saberes escolares, a educação física ela é marginal. Junto com a arte. Junto com a arte, né? Junto com todas as coisas que nos fazem humanos, né? As práticas corporais e tal, exatamente. É por isso que o mundo anda tão complicado, né? Então, eu sempre... Porque essa minha movimentação tem a ver com essa origem, a minha origem, né? Com o que eu expliquei para vocês. Então, quando eu já assumi o cargo de diretora de uma escola, de uma instituição forte, rica em pessoas, em inteligência, em estrutura, eu sentada da minha cadeira de diretora, tinha uma janela enorme, porque os alunos viam a minha sala e podia ficar debruçado olhando para mim dentro da sala. E já tinha, porque eu mandei abrir essa janela. Fora 2 portas, porque os espaços educam, você ensina. Né? Eu ensinava com a minha sala que eu era uma pessoa acessível, era um convite para que as pessoas entrassem. E da minha sala eu via aquele banner enorme com o índice de aprovados no vestibular, que era muito alto. E eu pensei assim, essa escola, muito foi dada a ela. Se essa entrega que ela está dando para a comunidade, se for só isso, é muito pouco. Então, eu provoquei as pessoas no sentido assim, se essa escola desaparecer do mapa amanhã, como ela será lembrada? E isso foi quando a escola iria completar 40 anos. E aí eu peguei, idealizei a plataforma Terráqueos. O que foi a plataforma Terráqueos? Por quê? Um aluno, uma escola que sai bem no ranking do vestibular, isso é vitrine para a escola
Isso é sucesso do meu filho, é sucesso da família. Mas isso não constrói povo. Isso não constrói uma nação. Sim. Eu penso que a escola é uma plataforma porque ela une pessoas em torno do bem comum. Então, eu precisava proporcionar na escola experiências práticas que fizessem esses estudantes que não tinham problemas econômicos, né? Eram pessoas bem providas, elas precisavam se implicar com a realidade brasileira, que é uma realidade que elas não conheciam. Então, se eu penso em formar líderes, eu preciso que eles conheçam a realidade que eles vão transformar. Então, aí veio os 3 eixos, pelas pessoas, pelo planeta e pelos animais. Porque eu já tinha a pegada ambiental também. Né? Então, sempre o cuidado com as pessoas veio ali desde a infância, né? O cuidado com o planeta veio ali já na minha juventude, na minha fase madura, e a questão dos animais veio tardiamente. E veio com o meu filho. Eu já tinha 40 anos, foi quando eu fui entender e ter uma consciência animal. Então, e eu levei essas coisas para a escola, né? Então, hoje a escola ela é muito ativa, né? É uma escola, eu não sou mais a diretora lá, é Aparecida Debona, que é a diretora, e eu tenho muito orgulho da história que foi construída lá, e porque está tendo continuidade esse trabalho. Então, eu fico muitíssimo feliz e realizada. É bonito isso, né? Quando a gente vê projetos que a gente desenvolveu e nesse caso, que são projetos que dão retorno para a sociedade na construção de cidadãos mesmo, que vão se implicar com aquilo tudo, que eles têm persistência, né? Assim, que eles seguem, assim. Tem algum outro projeto que você vivenciou lá, que você enxerga que tem uma potência também? Então, a plataforma Terráqueos, a gente sempre pensava fazendo coisas, pensando nas pessoas, no planeta dos animais. Então, por exemplo, um dia sem sapatos, que já ocorre desde 2011. Então, tem um dia em abril que todo mundo fica descalço. Né? E a gente trabalha no mês que antecede esse dia a sensibilidade social. Por que eu tenho tantos sapatos e tem gente que não tem nenhum? Então, eu educo o olhar, é uma aula de compaixão. Então, esse é um momento, esse dia é um ato cívico. Não é o ato cívico para falar de Tiradentes, mas é um ato cívico de quem está fazendo história agora. Então, essa formação política cidadã saiu agora recentemente uma vitória dos nossos estudantes com os professores da alteração do nome do Parque Fernão Dias para Parque Cataguás. Então, 3 anos visitando prefeito de Contagem, de Betim, visitando gabinetes de vereadores na Câmara, na Assembleia Legislativa, com participando de audiências públicas, e eles conseguiram isso pelos meios democráticos. Então, a gente ensina a conviver com portas fechadas, com antagonismos, né, com conflitos. Então, a gente ensina a educação cidadã fazendo a cidadania. Eu fico pensando que uma criança, um adolescente, quando ele vivencia uma mudança desse porte como esse, né, do nome de um parque, né, que faz uma referência ali para mudar para uma outra referência que faz mais sentido para a sociedade que estamos. Quando ele vivencia essa mudança dentro da escola, ele acredita que qualquer mudança é possível. Assim, quando eu queria mostrar para eles o poder de fogo que eles tinham, o que é a sociedade civil organizada. Então, na época, né, eu ainda tinha cabelo preto, nós pegamos 2 motes. Vamos tentar resolver um problema comum nos unindo. Então, nós escolhemos por que a prefeitura não vem aqui responder o nosso ofício de pintar as linhas de trânsito aqui, né? Passagem, tal. E qual que é a proposta, qual política pública do município de Contagem para coleta seletiva? Aí que eu falo da abordagem, metodologias.
naquela época nós escolhemos escrever uma carta para a prefeitura, só que cada aluno escreveu a sua carta, da educação infantil ao ensino médio, e nós enviamos todas de uma vez, né? Então, isso deu capa no jornal, isso mobilizou a prefeita, isso fez ter audiência pública na escola, e nós fomos incluídos, inclusive, na rota do caminhão da coleta seletiva, e ensinamos também, né, para as pessoas na época como fazer isso acontecer dentro da escola. Se hoje Minas Gerais tem uma delegacia de cuidado contra crimes, contra animais, foi graças à plataforma Terráqueos também. Porque na época nós conseguimos muitas assinaturas e eu, inclusive, fui no gabinete do Anastasia, que era governador, dado a quantidade de votos, de assinaturas que nós conseguimos. Os alunos ficam muito empoderados. Eles... Por isso que eu falo, a gente tem livros, né? Geração Ansiosa, Cretinos Digitais, Geração do Quarto. Não precisa ser assim. A escola, se apresentar causas, bandeiras, esses alunos, eles vão ser ativos, eles não vão ficar trancados dentro do quarto. É um sentido coletivo, né? Um caminho Exatamente. coletivo, assim. E quais que você acredita que são os principais desafios que uma escola pode enfrentar para implementar uma abordagem cidadã ali, como parte do projeto político-pedagógico mesmo, assim? Como que ela pode lidar com essas resistências? Eu acho que o obstáculo maior é o coração das pessoas, é a mentalidade das pessoas. E isso, muitas vezes, você dorme com o inimigo, né? Muitas vezes o inimigo está dentro da própria casa. Porque não é mais coisas. Isso não significa que você vai ensinar mais coisa. O convite vamos ter uma abordagem diferente, porque já está tudo posto. É como se tivesse aquele monte de coisa, mas tudo lacrado. Você tem que tirar o lacre. Você tem que dar sentido, você tem que relacionar isso. Então, primeiro, eu acho que é o coração, a resistência das pessoas de considerar que isso é mais uma coisa, o medo que as pessoas têm de isso ser algo ideológico partidário, político partidário, e não é, porque isso vai independer. Isso independe de partido, entendeu? Você trabalha para o bem da coletividade. Então, isso não tem a ver com a ideia de partido. Um dos motivos que nós conseguimos a mudança desse nome foi exatamente que não tinha lá hashtag fora Fernão Dias, não era isso. A gente queria a positividade das coisas. A gente queria que os alunos se envolvessem com as coisas, né? Então, tem a forma de pensar que isso é um grande obstáculo, né? Porque tem um julgamento prévio, um preconceito em relação à escola, a educador, como são as pessoas que vão desvirtuar meus filhos, e não é isso. Às vezes, essas pessoas vão salvar o seu filho, né? Da mediocridade, do tédio, da ansiedade, da depressão, porque e pode ser acampamentos, pode ser esporte, pode ser clube de leitura, não interessa, a escola tem que proporcionar coisas que eles sintam ativos, né? Que os convidem para olhar para além de si, né? Assim, porque eu fico pensando, quando eu acho que a arte me deu esse... Eu acho que é um presente, assim, principalmente o teatro, né, que foi o meu caminho inicial ali, de olhar para o outro e nesse olhar do outro me reconhecer também como parte desse outro e reconhecer que ele também é parte de mim. Alteridade, né? E aí a gente consegue construir, e aí os nossos problemas também, eles ganham uma outra dimensão. Sim. E aí eu vou pensando como que eu posso me concentrar naquilo mesmo, que é o outro, para a gente construir junto. Construir futuros pacíficos, justos. Eu tenho que entender que ao aceitar o outro, eu não estou negando a minha identidade. Pelo contrário, quando eu crio espaços acolhedores, isso vai ser bom para mim, porque eu vou poder existir também. Né? E eu acho que a gente quer isso, né? Eu sinto muito que você fala desse lugar do pacífico, da construção de futuro com esperança, assim, tal, mas com firmeza também, né? É importante tá, né? Principalmente quando eu penso, tá num lugar de uma gestão de uma escola que lida com
universos distintos, né, assim, tanto de professores, quanto de estudantes, quanto de famílias, quanto de instituição, isso tudo, você está ali nesse eixo central de 4 pontos ali, assim, e É. você precisa ter um lugar de firmeza também, né? Essa autoridade você adquire, né, você constrói com o tempo, porque as pessoas vão percebendo que você não é uma doidinha, né, Uhum. que você tem juízo, pelos resultados. Quando você. Então, grande parte dos eventos que eu fazia, seja Um Dia Sem Sapatos, Cabeças que Pensam, Atitudes que Movem, simulação de mini-ONU com temáticas de mulher, de imigrante e tal, a gente sempre convidava a família para participar. Então, todos os eventos, a gente reservava uma quantidade para que pais voluntários que quisessem ir, pudessem ir. Então, isso é muito positivo, porque esse fantasma em torno da escola, quando eles entram lá dentro, eles dizem, nossa, que legal, que bacana. Na série Adolescência, né, aparece a escola foi retratada de uma forma muito pesada. Sim. No subconsciente, no imaginário das pessoas, escola é aquilo. É um lugar de muita hostilidade, disso. E não é assim. Ali eles precisaram ir no seu extremo, né? Uma distopia. Mas não é assim. Não precisa ser Não também. precisa ser. Então, quanto mais você envolve e faz com que os estudantes se sintam coparticipantes, quanto mais eles percebem que aquela escola é deles, Uhum. é o espaço da juventude, é o espaço da infância, ele vai cuidar, né? Então, é isso. É bonito quando a gente visita um espaço ou conhece, né, sei lá, pelos relatos como esse que você está trazendo, de uma escola que consegue vencer a barreira da violência ou do desânimo ou da descrença e consegue construir esse imaginário da esperança, assim, né, da construção e não da ruína, né, assim, da sustentação daquilo. Mas a gente sabe também que é difícil nesse lugar porque a escola é feita de pessoas, né? Sim. Assim, a gente tem pessoas distintas. Então, a gente já tá chegando no final desse nosso caminho aqui, e com esses desafios todos, né? Desafios sociais, desigualdade, racismo, as mudanças climáticas, todos esses impasses que têm gerado essa reestruturação da educação da escola mesmo, né? Assim, no sentido de entender que ela é para além de um conteúdo, ela é para além da ciência. A ciência serve à nossa estruturação enquanto sociedade. Sabe que isso tem dificuldades, os agentes educativos, educadores, eles têm dificuldades às vezes de levar à prática esse caminho. Que conselho ou que apontamentos você daria para esses educadores, para essas escolas, né, para os gestores também, visto que você estava nesse lugar, que eles podem começar a trilhar esse caminho de uma educação cidadã, mas que ainda não sabe por onde começar? O tempo que eu fui professora, sempre que eu estava diante de alunos, então eu estou aqui diante do Dan, eu pensava assim, por trás do Dan tem um pai e uma mãe, tem uma história, tem uma infância. Por trás da Maria tem um pai e tem uma mãe. Então, esse respeito com o outro. Porque muitas vezes a criança e o adolescente, eles falam coisas que não necessariamente eles entendem aquilo. Eles estão repetindo algo que eles aprenderam na cultura ou na família. Então, e o professor tem que entender que o seu lugar não é o lugar, eu vou fazer a sua cabeça. Você tem que provocar perguntas e fazer com que eles façam as perguntas e deixar que eles falem também. Então, a partir do momento que o aluno falou uma coisa, mas com base em que você está falando? Ah, porque eu acho. Não, mas aqui, mas como eu acho, não é. Você leu em algum lugar? Qual é a fonte? Vamos ver, traz para cá. Então, sempre que trouxer algum assunto, traz o contraditório também. Olha, sobre isso aqui, vou pegar um ponto bem polêmico, tá? Então, por exemplo, o golpe da Dilma ou o impeachment da Dilma. Você repara que eu posso falar de um mesmo fenômeno, mas dependendo de onde eu estou, eu posso chamar de golpe, eu posso chamar de impeachment. Entende?
Por que que essas pessoas falam que é golpe? Por que que essas pessoas falam que é impeachment? Então, eu preciso trazer essa discussão e não ficar só dizendo o que eu penso, Uhum. tá? Então, principalmente para os menores, a melhor forma de fazer com que essa pessoa seja um adulto saudável é trazer o bem, a verdade, o bonito, o correto, pegando a questão ambiental. Uhum. Eu não ensino questão ambiental mostrando o rio poluído, tá? Eu mostro o rio sadio, porque se ele aprende a amar e apreciar um rio sadio, com peixe, claro, né? Ele vai estranhar Uhum. um rio poluído. Uhum. Então, é o contrário. É como se eu desse uma vacina. A vacina é um vírus desativado, né? Sim. Mas protege. Então, eu trago elementos desse vírus desativado, mas da verdade, da beleza, da justiça, da fraternidade, da igualdade, da equidade. Eu preciso povoar a escola com esses elementos, para que esse adulto, né, ele possa estranhar depois, quando ele vê injustiça, discriminação, preconceito, racismo, homofobia, sexismo, machismo, entendeu? Então, é assim. Eu acho que é por aí que funciona. A gente trazer exemplos bem-sucedidos, né? Assim, trazer isso que se chama de beleza, né? Assim, É. que a gente se orgulhe, que nos dê vontade de ver mais Aham. disso, de lutar e de fazer, de construir possibilidades de mundo que isso seja mais possível, Sim. né? Com isso. Aleluia, brigadíssimo por esse momento, Eu por que essa agradeço, adorei a conversa. divisão, uma conversa incrível. E eu acho que é isso, de respiro nesse caos que às vezes o mundo se estrutura. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, nos ouvindo, nos assistindo. Te convido mais uma vez a fazer parte da comunidade Educo. Entra lá, educo.com.br, vem fazer parte com a gente, vem nos ajudar a construir essa comunidade que você é convidado a reformular a educação mesmo, a pensar outras educações possíveis. A gente fica por aqui, até um próximo episódio. Tchau, tchau.